A gente traz o conceito da carreira em Z, que a empresa ela precisa permitir esse ambiente onde a pessoa ela se sinta confortável para se desenvolver. Primeiro que só o fato da gente conseguir identificar em qual momento a pessoa está dentro da organização, isso já facilita bastante dentro de políticas, dentro de tratativas que a gente traz para cada colaborador dentro da empresa. O que isso significa? Eu sei que determinada pessoa está passando pelo momento de ambientação dentro da empresa. Eu sei que determinada pessoa está investindo, está sendo investida para crescer e assumir novas posições dentro da empresa. Ou, pelo menos, a gente sabe que ela tem potencial para poder exercer novas posições. E eu sei que algumas pessoas estão numa posição que elas vão continuar nessa posição, talvez eterno, ou até quando a gente entender que não faz mais sentido a gente manter aquele profissional dentro da empresa. Alguns exemplos, né? Um diretor, a gente não tem muito para onde o diretor correr, então a gente sabe que a nossa atuação com aquela pessoa vai ser muito mais momento de consolidação. Um analista, só que aí o diretor é mais óbvio, né? A questão é a gente trazer essa visão de consolidação também para assistentes, analistas e auxiliares, entendendo que se para ela está tudo bem se manter naquela posição, a gente não tem a mínima necessidade de pressionar com que aquela pessoa ela cresça, estude para assumir novas posições, assim, não é do interesse dela. A visão dela está em outras coisas que fogem do ambiente da empresa e está tudo bem para ela, assim. Isso eu não sei o que muitas vezes é do RH. Então, só o fato da gente trazer essa perspectiva da carreira em Z, quando a gente olha para cada profissional dentro da empresa, isso já dá uma possibilidade da gente conseguir implementar o que a gente chama da carreira em Z dentro das empresas, né? Então, isso vai muito mais da filosofia, da forma como a gente aborda cada profissional dentro da organização, e não uma trilha de carreira como a gente coloca na carreira em Y, na carreira linear, dentro dos outros conceitos. E aí, uma coisa que a gente consegue fomentar nessa a carreira em Z é a gente olhar as ações e as políticas de RH que são voltadas para cada momento dentro para cada perninha ali do Z que a gente traz ali do formato de carreira, né? Então, quando a gente fala das ações de ambientação, a gente está falando de um onboarding, de uma pesquisa de clima, as ações de administração de pessoal envolvendo uma folha de pagamento, benefícios, tudo isso também faz parte da ambientação, porque a pessoa ela também precisa se ambientar a questões já, às vezes só o fato de receber no quinto dia útil ou receber adiantamento, isso já faz parte de um processo de ambientação de cada indivíduo também, né? Políticas de diversidade e inclusão, as normas internas, tudo isso está agrupado aí em ações de ambientação que fazem parte dentro das ações de RH dentro das empresas, tá? Quando a gente fala de uma ascensão, aí sim a gente traz um plano de cargos e salários, aí sim a gente traz um modelo de carreira de cargos que a empresa vai adotar, seja ela linear, seja ela em Y, seja ela em W. Então, quando a gente traz o conceito de carreira em Z, isso não tira a visão que a gente pode ter também das trilhas de carreira Y e linear, ou W, etc. Isso traz dentro das políticas aí de cargos e salários que a empresa coloca. Aí a gente tem também recrutamento interno, treinamentos, avaliação de desempenho, que são ferramentas que vão permitir com que a pessoa cresça ou pelo menos se torne elegível ao crescimento interno também, tá? E aí, por fim, as ações de consolidação, aí a gente tem coisas que fomentam ali a pessoa, de repente, ou a se manter, ou pelo menos entender quais são as expectativas que a pessoa tem com a posição dela, com ela, de fato, no decorrer da linha do tempo que ela vai exercer dentro da organização. Um plano de metas, um incentivo a longo prazo, políticas de benefícios e benefícios aí de forma geral, né, que vão fomentar ali a pessoa estar mais tempo, seja licença remunerada, por exemplo, acaba sendo um benefício também voltado para isso, um plano de aposentadoria, uma previdência privada, tudo isso são ferramentas que a empresa consegue trazer para que a pessoa ela se consolide e fique cada vez mais tempo ali dentro da sua organização, se isso também faz parte da estratégia, né? Puxa, eu quero ter uma rotatividade baixa, porque perder um profissional numa determinada posição,
isso tem um custo muito alto para a empresa, tem prejuízo, então aí eu tenho as minhas ferramentas, as minhas políticas de consolidação. Mas, ao mesmo tempo, também tem a reflexão do RH de: será que eu quero manter as pessoas muito tempo dentro da mesma posição? Porque às vezes a rotatividade pode ser algo até necessário dentro da empresa. E está tudo bem. Então, isso também traz uma conscientização e uma maturidade dentro dos RHs de que não necessariamente, não é porque o vizinho tem lá um plano de stock option, por exemplo, que é uma política aí de incentivo a longo prazo, que é que eu preciso ter também, porque às vezes a empresa do vizinho ela precisa ter profissionais que vivem mais tempo dentro daquela posição ou dentro de posições estratégicas. Enquanto a sua empresa não, a sua empresa às vezes é até bom que tenha ali uma rotatividade, que fomente essa rotatividade para que traga referências de mercado, para que traga novos ares ali, ou porque um determinado momento que a sua empresa está passando precisa dar uma certa renovada a partir de novas ideias, de novos profissionais e tudo mais, né? Para que a empresa possa acompanhar as movimentações de mercado. Então, tudo isso passa por questões de, primeiro, quais cargos que eu vou fomentar ali mais uma consolidação, quais cargos que vão ser cargos de transição também, né? Cargos de ascensão, e a partir daí eu trazer políticas que vão se adequar ao que você entende que é estratégico dentro da sua organização. Puxa, para essa posição eu preciso manter a pessoa o máximo de tempo possível. Então, eu vou pensar em políticas que vão fomentar essa consolidação somente para esses cargos. Essas posições são de transição, então eu vou ter ali uma política ali de recrutamento interno para esses cargos, eu vou ter treinamentos que vão incentivar com que pessoas assumam essas posições também, eu vou ter políticas de avaliação de desempenho ali para se tornar elegível para uma promoção, alguma coisa nesse sentido. E a ambientação, mesma coisa, né? Para determinadas posições, eu vou ter uma necessidade maior de trazer mais ações ali de ambientação, porque a rotatividade pode ser mais alta e é totalmente natural que isso aconteça. E para outras posições, eu vou ter uma política de ambientação um pouco diferente, mas por conta da rotatividade ser menor, ou de, às vezes, é o fato de eu promover alguém, eu preciso ter uma tratativa de ambientação diferente para aquela pessoa também, tá?